Esse exercício é da Federal de Juiz de Fora. É um viaduto em forma de arco de raio R, né? Então aqui seria um viaduto, ó. E construído sobre uma ferrovia. Muitas pessoas sentadas dentro de automóveis e ônibus e também sobre assentos de motos comentam que parecem ficar mais leves no ponto mais alto do viaduto, principalmente quando passam nesse ponto em grandes velocidades. Então isso é muito comum, né? Quando a gente passa, não precisa ser só viaduto, né? Mas quando tem um morro, né? A gente está dentro de um veículo com alta velocidade, em alta velocidade, parece que a gente vai voar, né? Então aí a hora que a gente tende a sair do apoio, do assento, a gente se sente mais leve, como né, a gente literalmente começa a perder o contato com o apoio, com o chão, né, com o assento. Um motociclista, ao atingir o ponto mais alto do viaduto, como mostra a figura, então está aqui, ó, um motociclista com velocidade V no ponto mais alto desse viaduto. Percebeu que estava a ponto de perder o contato entre o seu corpo e o assento da moto. Nesse momento, qual a melhor atitude a ser tomada? Né? Acelerar, manter velocidade, diminuir a velocidade? Instintivamente, a gente sabe que ele deve diminuir a velocidade, né? Porque se ele aumentar a velocidade, é que ele sai voando mesmo. Então, instintivamente, dá para saber que é diminuir por questão de segurança. Aí, aproveitando a questão, né? Primeiro, por que aparentemente a gente sai do apoio? Então, no ponto mais alto, a velocidade dele, né, sempre tangente à trajetória, é para a direita, como está aqui na figura. Por inércia, a tendência do corpo é de manter o seu movimento retilíneo uniforme. Então, por inércia, a moto aqui, ó, como se fosse essa esfera, a tendência dela é de sair da curva mesmo. É de desgrudar da curva, né? É de continuar reto, como se viesse para cá, ó. A tendência da moto é de manter o MRU, por inércia. Então, por isso que ela tende a sair do contato, né? Aí desenhando as forças, a gente vai ter aí a força-peso trocada com o centro do planeta e a força normal trocada com a superfície de apoio. Então a força normal é trocada entre a moto e o chão, por exemplo, ou entre ele e o assento. Então, como, né, de acordo com a inércia, a primeira lei de Newton, a tendência dele ir reto, né, manter o MRU, então a força normal, de acordo que se ele estiver muito rápido, ele diminui o contato com o chão, então a força-peso se mantém, com a mesma intensidade aqui, ó, repara bem que, né, eu estou desenhando mais ou menos do mesmo tamanho, mas a força normal diminui. Porque ele realmente começa a perder o contato com o chão, né? Sai voando. E a força trocada com o contato é a normal. Então a normal tende a diminuir ou até zerar, se ele realmente perder todo o contato com o chão, né? com o apoio, ou entre o piloto e o assento, o raciocínio é o mesmo. Então por isso que ele tem que diminuir a velocidade, porque se ele diminui a velocidade, ele garante que ele vai continuar em contato com a pista, né? Ele garante que vai continuar em contato com a pista, então automaticamente mantendo o peso, que é sempre para baixo, né? E a normal. Então por isso que ele deve diminuir a velocidade para manter o contato, né? Ou seja, manter a força normal. A força normal é trocada com o contato. Se ele aumenta a velocidade, é que ele sai voando de vez e perde a força normal, né? Então isso é até uma questão que, né, principalmente quem pilota moto, né, o carro, né, sabe que não deve acelerar. Ele deve manter a velocidade da moto constante, né, por questão de segurança, não. Ele tem que diminuir para garantir que ele continue em contato com a pista.
ou entre a moto e a pista, ou entre o piloto e o assento. E a força trocada com o contato é a força normal. Então, falando de uma forma, né, mais física, ele tem que diminuir a velocidade para manter a força normal maior do que zero. Se ele acelerar, ou se ele manter a velocidade, ele pode sair mesmo, né, ir reto, passar reto e perder o contato e zerar normal. Então ele deve aumentar a velocidade em hipótese alguma, aumentar a velocidade em hipótese alguma. Ele deve diminuir a velocidade, correto. E a letra E também, né? Ele fala, deve diminuir a velocidade. Vamos ver a diferença. Da moto para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato entre ele e o assento. O peso, nesse caso, não vai ter intensidade igual à normal. Por quê? Então não tem como o peso ser igual à normal. Vamos ler aí, né? Ficou só a letra E, até por eliminação. Ele deve diminuir a velocidade da moto de modo a aumentar a intensidade da normal entre ele e o assento. Perfeito. Porque se ele começou a sentir que está desgrudando, a normal já diminuiu. Então ele deve diminuir a velocidade para aumentar a normal. Aí a letra D de dado, por que não pode ser a letra D, né? Que eu já vi aqui que o correto é a letra E, tá? Agora, por que a letra D está errado? Porque como eu tenho uma curva, uma curva aqui, ó, o centro da curva está aqui, ó, eu tenho que ter uma força centrípeta. Nesse caso, ó, se eu pegar aqui a curva com o centro da curva aqui, ó, né, eu estou repetindo o desenho ali, e aí o corpo lá, ó, eu tenho que ter uma força centrípeta, ou é uma força, uma resultante, né, dirigida para o centro da curva, que é a centrípeta, que possibilita a curva. Como nesse caso a gente só tem duas forças atuando, peso e normal, não tem como elas serem iguais, com a mesma intensidade, porque se elas fossem com a mesma intensidade, peso normal ia equilibrar e a resultante das forças ia dar zero. Aí que ele ia passar reto mesmo, né? Ele não consegue fazer a curva. Então, para a resultante centrípeta ficar dirigida para o centro da curva entre essas duas forças, ó, só tem as duas. A força resultante, ela fica dirigida para baixo, então para isso acontecer o peso tem que ser maior do que a normal. Então o peso é maior do que a normal. Porque daí, ó, a força resultante, que é a força centrípeta, eu vou fazer peso menos normal e ela vai ficar dirigida para baixo, para o centro da curva. Então por isso que a letra D não atende, porque ela fala que o peso vai ser igual ao normal. Não, ele nunca vai ser igual. Até porque se o peso for igual, aí a resultante é zero, aí que ele, né, de acordo com a primeira lei de Newton, resultante igual a zero é MRU, daí ele vai reto. Então o peso tem que ser maior. Ah, mas ele diminui a velocidade para não deixar a normal zerar. Porque se a normal ficar igual a zero, quer dizer que ele perdeu o contato mesmo, aí não tem jeito. Legal? Uma questão mais conceitual, percebeu? Espero que eu tenha te ajudado. Um abraço, bons estudos.